cara passou pela maior campanha de difamação da história e ainda assim é amado pela população a ponto do filho dele tá até semana retrasada liderando as pesquisas e daqui a pouco vai liderar de novo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. O meu medo pelo Flávio é ele se tornar, eu vou usar uma figura aqui caricata, eu acho que já se tornou caricato, um Aécio Neves 2.0, sabe? Eu tô não pode isso... fazer isso na campanha. O Flávio não é o Aécio Neves. Eu sei. Ele não é o Aécio Neves. Mas ele não pode popular, assumir entendeu? esse personagem na campanha. Pelo amor de Deus, é isso que eu tô falando. As críticas que eu faço, Paulo, eu faço críticas muito veementes aqui, são no intuito de tentar acordar, de certa forma, para questões que eu entendo que parte do povo tá vendo. Essa, por exemplo, que eu acabei de falar para você. Porque se ele se tornar esse Aécio 2.0, ele perde a eleição. Se ele ganhar e governar como um Aécio 2.0... Ele vai preso 4 anos depois. Ele corrói a direita, ele destrói isso daí. Não, ele não só corrói a direita, como ele vai preso 4 anos depois. Pois é. Isso é muito claro pra gente. Pois é. Então, que nós não vamos conseguir apaziguar o sistema. Ou a gente vai retirar os instrumentos do sistema de fazer o que fizeram conosco em 2022, e nesse ponto o Jair falhou miseravelmente, ou nós vamos terminar em 2026, e nós aqui, eu digo porque eu sofri muitas das consequências sem estar dentro do governo, né? Eu tô sem passaporte até hoje, eu tô com todas as minhas redes sociais bloqueadas há 3 anos e meio, eu tô com todas as minhas contas bancárias e ativos financeiros do Brasil bloqueados há 3 anos e meio. O STF abriu pelo que eu li nos jornais, 2 investigações contra duas denúncias, apresentaram 2 denúncias contra mim. Então, assim, eu sou o único cara que está companheiro de denúncia com o Jair e com o Eduardo, né? Eu tenho 2, eu fico sacaneando. Falta uma com você, Flávio. Falta uma com você. Então, assim... Ô Paulo, deixa eu te fazer 2 perguntas pra gente encerrar por causa do horário. Mas eu queria muito gravar contigo de novo em ocasião oportuna pra você. Eu gosto muito do seu trabalho, cara. Eu sou um admirador. Obrigado. Assim. Eu te é sempre um prazer. Você me chamou, eu vim. Não, pô, eu te acompanho há anos mesmo. Eu acho você um cara muito equilibrado, ponderado. E na conversa que eu tive contigo, eu vi isso ainda mais. Muito do que você falou aqui, eu concordo em gênero, número e grau, só que eu apresento às vezes de outra forma, mas é a mesma ideia, é a mesma coisa. Não poder se tornar um Se discordar também tá tudo certo. Não, você perguntou, tá tudo a certo. gente conversou antes, eu falei, não tenha filtro, pergunta o que quiser. E discordamos em alguns pontos. Agora, eu te perguntei do Caiado e do Zema, você falou que talvez eles não tenham chance. Deixa eu te perguntar, mas por que não o Caiado... É matematicamente impossível. Tá. Porque se você parar para pensar... Tá bom, vai. Que você tem metade do eleitorado que vai comparecer às urnas, 45% votam no Lula. Certo? Esses eleitores não vão pro Caiado nem pro Zema, porque se fossem já teriam ido agora. Claro. O Lula tá consolidado nesses 40% aí, ponto. Isso aí é indiscutível. Exato. Perfeito. Aí você pega o voto consolidado do bolsonarismo é 30%. Perfeito. Já não bate, já vai pro segundo turno. Eu entendi você. Exato. A não ser que venha alguma novidade ruim que tire isso. Isso é indiscutível. Eu tô com você aqui. E tem que ser alguma coisa, porque isso é importante. Muito grave. O escândalo do Dark Horse, com todos os problemas de comunicação do Flávio e com a mídia falando disso o tempo inteiro, ou seja, com a gente jogando mal, nosso time jogando contra, e com toda a artilharia da mídia. A mídia só falou desse assunto, distorceu, falou os maiores absurdos possíveis, como esse que eu citei aqui do Otávio Guedes, assim, as coisas... Com isso tudo, o Flávio caiu 3 pontos nas pesquisas. Deixa eu te perguntar, significa, por que não? Significa... Eu fiz uma enquete no auge do escândalo com o meu eleitorado, com o meu público, que é eleitorado majoritariamente do Flávio. E 90% das pessoas disseram que continuavam votando nele. Eu acho que essas semanas a ida do Flávio nos Estados Unidos foi muito bem sucedida. Ele conseguiu uma coisa histórica para o Brasil, que foi a designação do PCC do Comando Vermelho. Foi ele que destravou essa história. Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que foi um pedido. Não é que
Não, é até mais complexo do que isso, tá? Porque isso foi algo que foi gestado pelo Flávio quando presidente da Comissão de Segurança Pública em 2025. Em 2025, o Flávio veio aos Estados Unidos, conversou com as autoridades dessa área do governo americano, Departamento de Estado, terrorismo, etc, etc. Apresentou relatórios das polícias brasileiras, ele era presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. E junto com o Eduardo e eu, e acho que não me engano, veio gente também, não me lembro, do governo do Rio, apresentamos e explicamos, olha, vocês estão designando todos esses cartéis, no Brasil os cartéis são maiores. Então isso foi gestado pelo Flávio, senador, muito antes dele pensar em ser candidato a presidente. O processo andou, foi ao Brasil, o Brasil recebeu figuras como, por exemplo, o Ricardo Pita, que teve no Brasil. Eu falo do Ricardo Pita aqui, que é conselheiro sênior do Departamento de Estado, porque ele tirou foto com o Flávio, tirou foto com o Bolsonaro, ele foi muito aberto em relação a isso. E esse foi o grande assunto, o grande tema da ida dele lá. Avisaram ao presidente do Banco Central que essas organizações seriam designadas e que isso teria consequências no sistema financeiro brasileiro para eles se prepararem, aumentarem regras de compliance, porque no México isso aconteceu sem aviso e no Brasil aconteceu com aviso. Agora, em janeiro, fevereiro, não me lembro, acho que em fevereiro ou março, a designação ia sair. Alguém do Departamento de Estado avisou o Itamaraty, o Mauro Vieira ligou para o Rubio e falou para o Rubio, não faça isso, vamos fazer um anúncio em conjunto, nós estamos preparando um plano, o Lula vai visitar o Trump, vamos fazer alguma coisa em conjunto, vamos conversar. O Rubio botou na geladeira ao pedido do Mauro Vieira, do Lula. E todo mundo no Departamento de Estado ficou impressionado com o tamanho da força que o PCC e o Comando Vermelho tem no governo Lula. Ao ponto assim, essa ligação foi desesperada em um domingo. Mais uma vez, a coisa estava na beira de acontecer. O Lula lhe pediu socorro ao Joesley, o Joesley ligou para o Trump, marcou a reunião, eles conseguiram vir para cá. Conseguiu segurar por mais alguns dias. Sabendo que isso estava pronto do ponto de vista burocrático e dependendo apenas da boa vontade política, essa foi a agenda central do Flávio Bolsonaro na visita dele aqui aos Estados Unidos. Não foi a única. E se Deus quiser, nós teremos outras boas novidades. Novidades magníficas, quem sabe. Mas essa foi o grande pedido dele. E ele destravou do ponto de vista político. Aí vem um imbecil e fala, não, mas a embaixada diz que o Flávio Bolsonaro não teve influência. Mas claro que o governo americano vai dizer que o Flávio Bolsonaro não teve influência. O governo americano vai dizer, a decisão foi do presidente dos Estados Unidos, o que é verdade. Mas alguém que trouxe isso à atenção do presidente e explicou com números, com dados, o fato de que a população brasileira aprovava esse tipo de coisa, esta pessoa foi Flávio Bolsonaro. Não foi outra pessoa. Então, o golaço é dele. A opinião pública percebeu isso, né? Eu tô contigo, é um golaço mesmo, isso é indiscutível, não tenho o que dizer. Mas eu queria te fazer 2 perguntas sobre isso, rapidinho. A primeira, como é que você vê os candidatos à presidência, o próprio Lula, que vai chamar de nossos terroristas? O Renan Santos fez a mesma coisa num tweet, né? Não, nossos que o Renan não que vão importa, matar. então ninguém deu atenção. Tá ligado? Mas, porra, nossos terroristas é foda, nossos traficantes, né? Porra, eu não tenho traficante nenhum, cara. É um absurdo, é de uma ignorância absurda. Nosso camisa 10. É só pra meter o pau, os caras falam merda, tipo, beleza. Os caras, porra, é uma burrice do cacete. Mas você entende que a gente colocou o Lula numa sinuca, onde ele não tem saída? Claro. Porque se ele elogia, ele dá ponto pro Flávio. Exato. Se ele critica, ele dá ponto pro Flávio. E o pior, se ele fica calado, a base dele fica ensandecida. Então, assim, é uma situação, é a sinuca de bico, não tinha o que fazer. Só que aí, não sabendo que era impossível, ele foi lá e resolveu chamar os nossos traficantes, dizendo que ele estava muito triste, porque um tal de Marco Rubio tinha designado os nossos traficantes. Aí eu falei, porra, obrigado, Lula. A gente colocou numa sinuca, mas ele não imaginou que você fosse isolar a bola no olho. Ô, Paulo, muita gente é amador. O pessoal tá muito amador. O pessoal é amador pra cacete, cara. Ele bebe muito. Não, né? E tá senil.
Ele tá tipo o Valdemar. Ele Tá bebe senil. Paulo, mas agora, vamos lá. E se o Lula trucasse? Qual que seria a reação de vocês? Por exemplo, e se o Lula chegasse e falasse assim, vamos lá, não é verdade, vamos tratar como terrorista, só que eu vou chamar a China para ajudar nesse processo. Mas o que a China vai fazer? Não, como o que os Estados Unidos pode fazer. A China não tem controle do sistema financeiro, né? Não, eu sei. E a China não tem capacidade também de ação militar fora do território dele. Daí é que a gente pode pensar de um acordo aí que o Lula poderia fazer. Seria uma atitude, né? Aí acho que é ruim para ele de todas as formas, porque a população brasileira não vê credibilidade na China nessa direção, e o eleitor dele também não ia gostar do discurso de perda do discurso de soberania. Eu acho uma péssima jogada. Mas não vai, a China não tem nem tradição. De toda maneira... Eu sei, mas tu me entendeu onde eu quero chegar. Seria uma maneira de tentar tirar o protagonismo de um lado e jogar para o outro lado, que ele, pelo menos, tem uma parceria, né, ideológica. E pra gente ia ficar, né? Flávio com os Estados Unidos e Lula com China. Porra, me dê essa matéria-prima. Me dê essa matéria-prima que eu elejo o Flávio presidente. Olha, não sei não, olha lá, se liga que os caras são espertos. Nisso daí os caras são espertos. Porra, me dê essa matéria-prima. Tomara, tô torcendo pro Lula fazer alguma coisa assim. Não, isso aí foi realmente um golaço do Flávio, mas eu queria te fazer essa última pergunta pra gente encerrar. Se você falou do Renan Santos não ter significância pelo tamanho, mas eu queria a tua opinião sobre ele como candidato, e a última questão de uma crítica que foi feita e é feita de maneira contínua em relação a essa direita que começa a se aflorar, não bolsonarista, mas vindo do bolsonarismo. Como é que você está vendo isso, esse movimento? Você até falou da Campanholo em questão pontual de comunicação. Você tem outros agentes ali também grandes que estão vindo por fora. Como é que você vê esse futuro da direita e o Renan Santos? Não, o Renan Santos, eu não vou comentar, Felipe, porque é muito irrelevante. É uma perda de tempo do teu espectador e nosso. Sobre essa nova direita bolsonarista, é importante que as pessoas entendam, que eu volto a dizer, o bolsonarismo, o Bolsonaro é um ícone de um movimento que existe no mundo inteiro, e ele é a representação, ele é o símbolo maior dele no Brasil. Eu vou te contar uma história. Em 2017 ou 2018, acho que 2017, eu fui na casa do Olavo de Carvalho e o Bolsonaro naquela época estava despontando, acho que foi 2018, foi início de 2018. Eu fui na casa do Olavo de Carvalho e o Bolsonaro estava despontando ali em ser candidato, e a direita estava se unindo em torno do Bolsonaro, foi 2018. E aí eu falava, Olavo, mas o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro tem aquilo. Eu tinha muita restrição ao Bolsonaro. Uma delas era o aspecto lavajatista dele. Eu sempre fui muito crítico da Lava Jato ao aspecto de violação do devido processo legal e ao movimento revolucionário, e a entender que as pessoas da Lava Jato não eram de direita, como o Sérgio Moro acabou comprovando. Que trouxe a gente até aqui. O Olavo... Juridicamente foi um dos responsáveis por trazer a gente onde a gente está hoje. Claro. A Lava Jato foi fundamental para a erosão do devido processo legal no Brasil. Perfeito. Fundamental. O devido processo legal no Brasil, que já era frágil, ele começa a ser destruído na Lava Jato, e depois o aumento do poder do Supremo Tribunal Federal também é uma resposta do sistema à Lava Jato. Para não deixar nunca mais que um juiz de primeira instância cometesse aqueles abusos que o Sérgio Moro cometeu. E aí a gente descamba onde a gente está, e sempre que o problema acontece depois, ele é pior, né? Ele é sempre em esteroide. Mas enfim, eu sentei com o Olavo de Carvalho, conversei tudo isso e tal. Aí o Olavo virou e falou assim para mim: você tem razão em várias coisas que você está dizendo, só tem um problema. O Bolsonaro, ele não é mais o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é, na figura pessoal dele, pelo jeito, pela personalidade, ele é o símbolo do sentimento do povo. E não adianta você fazer o que você quiser, porque fora deste símbolo, aí
Aí a pessoa tem que conhecer um pouco de teoria da comunicação, os alunos do Olavo conhecem um pouco, tem que ter lido o Carl Jung, entender que as pessoas funcionam e raciocinam em termos de signos e arquétipos. Claro. E aí você fala o seguinte, aí eu calei a minha boca e falei assim, entendi. Porque não importa o que seja feito, o símbolo aglutinador é aquele. E você vê, o cara passou pela maior campanha de difamação da história e ainda assim é amado pela população a ponto do filho dele tá até semana retrasada liderando as pesquisas e daqui a pouco vai liderar de novo. O tamanho do assassinato de reputação, prenderam, fizeram um julgamento público difamando o cara, ele não tinha estratégia de comunicação nenhuma, errou em todas as estratégias que cometeu até então, e ainda assim esse cara é o maior nome político da direita do Brasil. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.